Olá pessoal, aqui quem fala é o Lucas do canal Par Paranormal. Como vão vocês? No vídeo de hoje eu estarei apresentando dois relatos. Eles foram retirados do site Your Ghost Stories, são relatos reais. Antes de começar, eu vou pedir para vocês que curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal, isso ajuda a gente bastante. Não se esqueçam de comentar e falar o que vocês acharam do vídeo, do relato e deem opiniões do que a gente pode melhorar. Se caso vocês tenham alguma história para compartilhar conosco, nos mande no e-mail contato@paranormal@gmail.com. Então vamos começar. O primeiro relato tem por título: Força demoníaca provocada. Um vislumbre do futuro? Eu tinha me mudado para um lugar novo, uma localidade no interior, com uma mistura de emoções. Os sentimentos de provocação e de coração partido estavam no auge, porque eu não consegui manter a casa dos meus ancestrais, onde havia passado minha infância, adolescência e boa parte da vida adulta. Aquela casa, rica em energia espiritual, muitas vezes me ajudou a abraçar diferentes metodologias, tanto ortodoxas quanto não convencionais. A experiência que estou prestes a narrar aconteceu no fim de outubro de 2023. Minha mãe estava gravemente doente e sob supervisão médica 24 horas por dia, 7 dias por semana. Havíamos contratado uma senhora para a assistência de enfermagem. O horário de trabalho dela era das 6h30 às 19 horas da noite, e suas responsabilidades incluíam alimentar minha mãe, dar-lhe os remédios prescritos, trocar suas roupas e monitorar seus sinais vitais. Como vocês já sabem, eu costumo acordar bem cedo de manhã, por volta das 4 ou 4h30. Provisoriamente, naquele dia também, primeiro fui ver minha mãe acamada. Depois de receber as bênçãos dela, saí para uma caminhada matinal. Minha nova casa fica num ambiente de interior, com vegetação abundante na área do redor. Quando comecei minha caminhada matinal, eram por volta das 4h50 da manhã. Ainda estava escuro, com uma camada de névoa cobrindo a área, tornando os arredores ilusórios e enchendo o ar com um sopro místico. Naquele dia, decidi experimentar um novo trajeto de caminhada, que também servia de atalho para minha casa. Normalmente, eu evitava aquele caminho porque tinha vegetação densa e costumava estar deserto. Especialmente durante o inverno, a vegetação pesada o tornava arriscado, com a preocupação de possíveis mordidas de chacal. Por causa disso, a maioria das pessoas tendia a evitar esse trajeto. Eu havia caminhado em linha reta por cerca de 45 minutos e cheguei a uma pequena ponte de ligação quando, à distância, vi uma figura, muito provavelmente uma mulher. Enquanto eu me aproximava da aparição, ela lentamente se dissolveu no ar diante dos meus olhos. Fiquei ali, atônito, mas consegui recuperar a compostura e cuidadosamente dei um passo para trás. Embora eu geralmente esteja acostumado a enfrentar situações incomuns e raramente entre em pânico, uma inabalável sensação de recuo me tomou. Ela me obrigou a quebrar minha rotina habitual e a deixar o lugar onde eu acabara de ter aquela experiência. Voltei para casa, tentando me livrar daquele estranho encontro, e mergulhei na minha rotina de trabalho antes de ir para o escritório. Na manhã seguinte, porém, a curiosidade falou mais alto e decidi fazer o mesmo trajeto de novo. Desta vez, nada de incomum apareceu, pelo menos não da mesma forma que antes. Parei e esperei exatamente no ponto onde eu havia visto a aparição no dia anterior. A ponte se erguia bem acima do chão, sua altura em algum ponto entre 15 e 21 metros, dominando um estreito riacho que sussurrava baixinho lá embaixo. Uma vegetação densa envolvia a área, com pedras espalhadas pontilhando a margem do riacho, criando uma atmosfera de outro mundo, quase mística. Depois de esperar por uns 10 a 15 minutos, bem quando eu estava prestes a ir embora, um fedor repentino e forte encheu o ar. Era tão agudo e inesperado que me fez parar no lugar e me atraiu de volta para o ponto. O que me perturbou ainda mais foi que o cheiro era estranhamente familiar. Um que eu não conseguia identificar de imediato, mas que sabia que já tinha sentido antes. À distância, vi uma aparição negra, como um dedo, parada perto dos arbustos junto a uma árvore. Não me mexi nem reagi, nem sequer pisquei pelo que pareceu um minuto inteiro. Era como se eu tivesse sido hipnotizado. Uma sensação estranha me invadiu, como alguém experimentando um tipo maravilhoso e ao mesmo tempo aterrorizante de medo.
Não fiquei ali por muito tempo e voltei de novo para minha casa. Naquela tarde, eu estava trabalhando quando recebi uma ligação da enfermeira, pedindo que eu voltasse para casa imediatamente. O estado da minha mãe havia se tornado crítico. No caminho de volta, informei tanto meu irmão mais velho quanto o mais novo sobre a situação e também contatei o hospital para relatar a emergência, solicitando ambulância sem demora. Depois de chegar ao hospital com minha mãe, ela foi imediatamente colocada em suporte de ventilador, pois estava completamente inconsciente e seus sinais vitais estavam se deteriorando. No dia seguinte, os médicos convocaram uma reunião para nos informar sobre o estado dela. Fomos informados de que minha mãe sofria de múltiplas complicações e de que a equipe médica precisava realizar uma broncoscopia. Mencionaram também que ela havia desenvolvido um cisto nos pulmões, do tamanho aproximado de um punho. Devido à gravidade do quadro, o procedimento apresentava riscos significativos, incluindo alta possibilidade de morte. Como resultado, exigiam o consentimento da família antes de prosseguir com a operação. Enquanto meu irmão mais velho, meu irmão mais novo e eu nos dirigíamos à área de espera, senti de novo o mesmo fedor. Sentindo-me perturbado, saí para tomar um ar fresco. Devia ser entre 16 e 16h30, quando fui a uma loja próxima comprar uma garrafa de água. Enquanto eu estava ali, de repente vi a mesma figura me encarando diretamente por uma janela de vidro no segundo andar. Cheio de raiva e frustração, corri de volta para dentro do prédio e fui direto no segundo andar, onde a aparição estava parada. Como era de se esperar, não havia ninguém ali. Por volta das 20 horas, fomos informados de que os níveis de sangue da minha mãe haviam caído a um nível crítico e de que havia necessidade urgente de transfusão de sangue. Como o tipo sanguíneo da minha mãe era muito raro, O negativo, e o banco de sangue do hospital não tinha nenhum em estoque, corremos até a Associação Médica Indiana. De algum modo, conseguimos obter uma unidade de sangue, O negativo, e voltamos ao hospital. Enquanto descíamos, meu irmão e eu estávamos conversando quando uma mulher, que mal vi, pois estávamos conversando, passou rapidamente por nós. De repente, nós dois sentimos um arrepio sinistro no ar. Enquanto a mulher subia as escadas e nós descíamos, meu irmão mais novo de repente errou um degrau e caiu escada abaixo. A queda foi tão grave que o pulso dele ficou completamente estilhaçado. Nós o levamos correndo para o pronto-socorro imediatamente. Depois de um raio-x, os médicos nos informaram que uma cirurgia reconstrutiva teria que ser realizada no dia seguinte. Naquele dia, a depressão que senti é algo que não consigo expressar em palavras. Parecia que não havia ninguém neste mundo mais desamparado do que eu. Parecia que alguma força negativa havia tomado toda a minha família. Deixei meu irmão mais velho com minha mãe e meu irmão mais novo no hospital e comecei a voltar para casa. Durante todo o caminho, fiquei pensando nas coisas que havia visto e sentido. Ao chegar em casa, pedi à empregada que me fizesse uma xícara de café, embora já fosse bem tarde da noite. Eu estava sentado na sala de estar quando, de repente, senti como se uma estranha energia negativa tivesse enchido a casa inteira, e como se a própria morte estivesse recendendo nas paredes. Essa sensação intensa me deixou ainda mais inquieto. Lavei o rosto e as mãos e então fiquei sentado em posição de meditação na sala, de orações por um tempo. Nisso, ouvi o som da campainha. Devia ser por volta das 4 da manhã. Fiquei surpreso, me perguntando quem poderia estar à porta àquela hora. Nessa altura, a empregada já havia me trazido o café que eu pedira. Disse a ela que havia alguém à porta e pedi que verificasse. Mas ela negou ter ouvido qualquer campainha. E ainda assim, ela foi até o portão, mas não encontrou ninguém ali. Também verifiquei as imagens do circuito de segurança na porta, e eu também não vi ninguém. Terminei meu café, arrumei as coisas necessárias e saí de novo para o hospital. Eu tinha acabado de estacionar o carro quando vi um cadáver sendo retirado do hospital. A cena me abalou profundamente. Corri para a área de espera e perguntei por todos. Finalmente, senti uma sensação de alívio quando meu irmão mais velho me disse que o estado da mamãe está estável e que nosso irmão mais novo também já está falando com mais clareza. Depois de falar com ele, voltei ao estacionamento porque precisava pegar algumas coisas no meu carro. Enquanto tirava os itens, de repente,
Senti um leve sussurro perto dos meus ouvidos, quase como se uma voz suave tivesse dito: a luta termina aqui. Um arrepio percorreu todo o meu corpo, como uma corrente elétrica. Eu não conseguia mais guardar aquilo só para mim, então decidi que o melhor era compartilhar tudo com meu irmão mais velho. Ele me disse que não havia motivo para preocupação e tirou do pescoço sua malha de rudrasca. Rudrasca são sementes de árvore Elocarpus genitros, reverenciadas no hinduísmo e em outras culturas dármicas como sagradas e dotadas de poderes divinos de cura e espirituais, originadas das lágrimas do Senhor Shiva, pedindo que eu a usasse em seu lugar. Para que talvez não saiba o que é Rudrasca, gente, eu acho que eu não esteja falando certo esse nome, é Rudraksha. Ele é considerado espiritualmente muito poderoso e acredita-se que aqueles que o usam ficam protegidos de energias negativas. Embora meu irmão tivesse me dado a mala de Rudrashka, não a usei imediatamente. Em vez disso, guardei-a cuidadosamente no bolso superior da minha camisa. Disse ao meu irmão mais velho que ele deveria ir para casa, se refrescar e deixar as responsabilidades restantes comigo. Depois que ele saiu, recebi uma ligação da recepção lá embaixo pedindo que eu buscasse alguns remédios. Peguei a receita e fui à farmácia do hospital. Depois de pegar os remédios, enquanto caminhava de volta em direção ao quarto onde minha mãe e meu irmão mais novo estavam internados, de repente vi uma figura sombria, de coloração levemente azulada, passando rapidamente. Ou melhor, mais parecia uma visão fugaz do que algo que realmente vi. Descrevo dessa forma porque tudo aconteceu tão rápido que pareceu mais uma sensação do que uma visão clara. Quando a sombra saiu do quarto, experimentei uma estranha sensação de sufocamento, como se eu quisesse gritar a plenos pulmões, mas parecia que algo havia agarrado minha garganta e me silenciado por completo. Assim que entrei no quarto onde minha mãe e meu irmão mais novo estavam, notei que o quarto inteiro estava tomado por um cheiro estranho. Meu irmão também reclamava do mesmo odor estranho e disse para pedir ao atendente do quarto que borrifasse o ambiente. Enfim, mais tarde naquela noite, por volta do anoitecer, meu irmão mais velho também chegou ao hospital. Por volta das 23 horas daquela noite, minha mãe, que ainda estava no ventilador, começou a ter convulsões. Essas convulsões continuaram quase a noite inteira. Uma sensação de medo tomou nós três irmãos e não conseguimos dormir a noite toda, preocupados que algo ruim pudesse acontecer. No dia seguinte, meu irmão mais novo teve que passar por uma grande cirurgia no pulso, enquanto, por outro lado, o estado da nossa mãe continuava piorando. No dia seguinte, por volta das 14h30, pela graça de Deus, a cirurgia do pulso do meu irmão foi bem sucedida, e ao anoitecer, ele foi transferido para a mesma enfermaria particular. No entanto, minha mãe, que estava no ventilador na mesma enfermaria particular, teve que ser transferida para a UTI, naquela mesma noite, devido às convulsões contínuas. Naquela noite, decidimos ficar no hospital. Durante a noite, tive um sonho aterrorizante em que me vi num crematório. Várias piras ardiam diante de mim, mas o que tornava o sonho ainda mais horrível era o fogo daquelas piras em chamas. Era de cor branca pura. As piras ardiam, mas não vinha calor alguma delas. Em vez disso, elas exalavam um estranho frio, o que tornava tudo ainda mais assustador. No sonho, me vi cercado por espíritos. Eles pareciam apenas me olhar e roçar em mim enquanto se moviam ao redor. A cada toque deles, havia um estranho calor. Então, em instantes, me vi na casa dos meus ancestrais. Enquanto eu caminhava, parecia que eu era mais leve que o ar. Entrei em cada cômodo, cada um cheio de completa escuridão. Então, pelas escadas, cheguei ao terraço, o mesmo lugar onde eu havia passado incontáveis noites da minha infância e juventude contemplando as estrelas. Ali parado, chorei profundamente, como se algo precioso tivesse escapado das minhas mãos para sempre. Algo para o qual não restava esperança de retorno. Meu sonho se rompeu e percebi que meu irmão mais velho estava tentando me acordar. Sentei-me em choque e confusão. Meu irmão me disse para descer imediatamente. O estado da mamãe havia piorado drasticamente. Eram cerca de 7 da manhã. Meu irmão e eu descemos correndo. O medo que víamos temendo finalmente se concretizou.
Os médicos nos informaram que talvez restassem apenas algumas horas e que deveríamos avisar qualquer parentes que quisessem ver nossa mãe uma última vez. Essa declaração destroçou todos nós por dentro. Avisei meus sogros e eles chegaram ao hospital por volta das 10h30. Então chegou o momento. Às 21 horas, fomos informados de que nossa mãe não estava mais neste mundo. Trouxemos o corpo dela para casa à 1 da manhã. Segundo os costumes hindus, o crematório não pode ser visitado com o falecido durante as horas da madrugada, nem a pira pode ser acesa nesse horário. Todos nós preparamos nossa mãe lindamente para sua última jornada e, ao amanhecer, demos-lhe o último adeus de casa. Como o crematório ficava a cerca de 30 quilômetros da nossa casa, providenciamos um veículo grande para o cortejo fúnebre. Ao chegar ao crematório, realizamos os últimos ritos e cremamos nossa mãe conforme os rituais. Enquanto a pira da minha mãe ardia, sentei-me a uma pequena distância, contemplando-a intensamente, talvez com a esperança de que fosse a última vez que eu poderia vê-la em sua forma física, pois agora restariam apenas suas memórias. Não sei quando adormeci enquanto a observava, mas o sono que me tomou foi profundamente tranquilo. Não sei porquê, mas foi simplesmente assim. Depois de emergirmos as cinzas da nossa mãe, voltamos para casa, enquanto o carro virava em direção à nossa residência. Meu irmão mais velho apontou para algo e perguntou: quem é aquela mulher parada no nosso terraço, de roupas pretas e por que o cabelo dela está solto? Assim que ele apontou, eu, sentado no banco da frente, rapidamente olhei para cima em direção ao terraço e vi uma mulher vestida de preto se afastando da grade do terraço, de costas para nós. Saí imediatamente do carro e corri até a porta. Toquei a campainha, a empregada abriu a porta. Ela estava usando um sari verde escuro. Minha esposa estava usando uma roupa branca e minha sogra estava com um sari azul claro. Sem dizer uma palavra, corri direto para o terraço e descobri que a porta do terraço estava trancada por dentro. Destranquei-a e verifiquei cuidadosamente o terraço inteiro. Não havia ninguém ali. Há algumas perguntas dentro de mim para as Há algumas perguntas dentro de mim para as quais ainda não encontrei respostas claras. Será que eu, sem saber, convidei alguma força além do meu entendimento? Será que minha curiosidade excessiva atraiu problemas para mim e, através de mim, para minha família? O Rudraska, que meu irmão mais velho havia me pedido para usar, nunca consegui usá-lo, por estar preso na correria do dia a dia. Será que essas dificuldades, possivelmente causadas por alguma energia negativa, poderiam ter sido evitadas se eu tivesse usado a tempo? Embora agora eu use o Rudraska regularmente, ainda há perguntas persistentes na minha mente. Qual era o significado daquele sonho que tive no hospital? É bem complicado. Essa história é muito interessante, porque ele fica se perguntando se a culpa é dele, né, dessas coisas terem acontecido, mas eu não acho que, às vezes, o curso da vida é natural. As pessoas não são culpadas por mortes naturais, né? Mas enfim, esse foi o primeiro relato. Vamos seguir para o segundo. Esse segundo relato, ele foi retirado do site do Reddit. Ele foi um relato em inglês e ele foi traduzido para o português pra gente contar aqui. O título dele é Uma experiência com meu avô nas montanhas Uinta. Desculpem por este post longo, mas estou tentando dar muitos detalhes e coisas específicas sobre a experiência. Primeiro, deixem eu esclarecer que isso foi há 4 anos. Quando eu tinha 15 anos, em uma caçada de veado-mula, com armas de avencarga, no extremo nordeste de Utah, que contém alguns dos lugares mais remotos e bonitos do estado. Frequenta essa região com regularidade, se estendendo pelo condado de Summit, que entra e sai da parte baixa de Wyoming. Desde antes do que consigo me lembrar, incluindo muitas trilhas, mochilão, acampamentos, caçadas e o envolvimento em parte do trabalho do meu avô, sou cético em relação a coisas não comprovadas por métodos da ciência. Mas não nego todas essas coisas. Acho que é impossível para a ciência conhecer tudo o que existe lá fora no nosso vasto mundo. Meu avô é um biólogo recém-aposentado e ex-agente de conservação, e foi especialista regional e responsável pela gestão da fauna e habitat por muitos anos. Ele fez de tudo,
desde programas de gestão de habitat, queimadas controladas para beneficiar áreas, até literalmente laçar alces, para serem transplantados e dardejar ursos negros. Ele viu leões da montanha, ursos, aves de todos os tipos, pequenos mamíferos, ruminantes, plantas e fenômenos naturais durante a maior parte da vida dele. E ele entende tanta coisa que muitas pessoas, inclusive eu, nunca serão capazes nem de imaginar. Ele é científico, honesto, direto, ponderado. Ele é agnóstico e não é supersticioso. E frequentemente costumava, de forma carinhosa e respeitosa, provocar um certo CO, agente de conservação, que acredita que certos pés grandes, skinwalkers e outros seres existem. Fora essa experiência, ele nunca encontrou um animal que ao menos não pudesse identificar parcialmente. E, fora o medo natural e inato de estar em proximidade com o urso, um caçador bêbado e beligerante, ou uma medicação tranquilizante incrivelmente potente, ele me disse repetidas vezes que nunca ficou aterrorizado por um animal ou por uma experiência como esta, apenas curioso ou surpreso. Era fim de setembro e estávamos em um pequeno acampamento perto de um lago nas montanhas do Inta, caçando tanto tetrás quanto veado-mula, com armas de avancarga. O acampamento era uma pequena reunião de homens e mulheres com quem meu avô havia trabalhado ao longo dos anos como supervisor biólogo, e eram pessoas com quem eu cresci. Uma das mulheres, uma esposa recente de um dos caras, tinha atirado em um veado macho, ferindo, mas não matando imediatamente, e eles tinham perdido o rastro dele. Devastada pela ideia de desperdiçar o animal, ela voltou ao acampamento à tarde, chateada e preocupada de que o veado tivesse corrido para uma área ainda mais isolada da montanha, que era difícil de alcançar a partir da trilha de onde ele havia tirado. Um lugar com o qual meu avô estava familiarizado porque era um saco de chegar, com muita madeira caída e terreno íngreme. Nós nos oferecemos para ir no fim da tarde procurar o veado, seguindo um rastro escasso de sangue que ela havia seguido por um tempo antes de ficar fadigada e intimidada pelo terreno. Como tanto meu avô quanto eu estávamos em boa forma, e ele conhecia tão bem o lugar, não parecia grande coisa. Antes de sairmos, ela mencionou ter ouvido o que ela presumiu serem coiotes, o que a deixou ainda mais preocupada de que, se o veado morresse, eles estragariam a carne e o couro antes que ela pudesse aproveitá-los. Partimos no início da noitinha, esperando estar de volta em 1 ou 2 horas depois da busca, e levando nossas armas conosco, para o caso de encontrarmos o animal ainda vivo ou de cruzarmos com outro macho que valesse a pena abater. Era íngreme em alguns lugares, com muita e muita madeira caída de alturas variadas, tornando a caminhada mais lenta e cansativa do que esperávamos, fazendo-nos entender a fadiga da outra caçadora. Ela tinha marcado o rastro de sangue com pedaços laranja vivo nas árvores, que seguimos por talvez 20 minutos, e então ficou difícil de rastrear. O sol estava se aproximando de se pôr, e a essa altura sabíamos que sair dali levaria tanto tempo quanto tinha levado para entrar. Tínhamos quase decidido parar quando encontramos um ponto perto de uma árvore caída que parecia ter sido usado recentemente como toca, seguido de respingos de sangue bem fresco, e continuamos por mais um tempo. Quando o sol estava quase se pondo e a luz tinha se apagado entre as árvores, retiramos as espoletas de disparo das nossas armas para torná-las agora completamente seguras. Já que agora era legal e irresponsável caçar em tamanha ausência de luz decente, meu avô puxou da mochila a grande lanterna Maglite dele, e eu coloquei a minha lanterna de cabeça para começar a caminhada de volta, usando nosso GPS para encontrar o início da trilha. Cerca de 10 minutos no caminho de volta, começamos a ouvir mais movimento entre as árvores. Era normal os animais começarem a se mover agora que o sol tinha se posto, já que os animais provavelmente começariam a se dirigir às clareiras para beber água ou pastar na segurança da pouca luz. Sons pequenos e distantes de folhas sendo pisadas, tropéis de cascos de animais ou pequenos movimentos nas árvores feitos por esquilos ou aves eram comuns e esperados. Não esperávamos o som ensurdecedor e perturbador que ouvimos em seguida, que vagamente, inicialmente, me lembrou um uivo de coiote,
mas que, poucos segundos depois, já era identificável, assustador e humanoide. Começou com o que soava como uma pessoa gritando, mas depois ficou mais alto e mais intenso, como um agudo estridente, tão diferente de qualquer coiote ou de qualquer animal que já tivéssemos ouvido. Depois veio o quase chiurear que surgia no meio dos guinchos, e o movimento das árvores tornando-se quase calculado, quase ameaçador. Paramos secos, congelados, enquanto meu avô começava a usar a luz para olhar ao redor. Eu estava muito mais assustado do que ele a essa altura. Ele só parecia perplexo, curioso e um pouco pasmo com o que poderia produzir aquele som. Soava humano, mas sem palavras, sem uma entonação de socorro ou de estou só gritando para te sacanear. Continuamos depois que aquilo em grande parte parou, e parecia que os outros sons, naturais e distantes, tinham ficado quase em silêncio. Escutei atentamente o som das minhas botas triturando as folhas secas de álamo, sob os pés, tentando dizer a mim mesmo que era só algum coiote esquisito com uma laringe horrivelmente deformada ou algo assim. Talvez a uns 20 minutos da trilha principal que nos levaria até a caminhonete, ouvimos o som do chiureio, de novo, e sons de baques contra as árvores mortas. Olhando ao redor com nossas luzes, entre a madeira caída, a talvez a 3, 4, 5 metros à nossa frente, estava uma coisa grande de aparência humana. Estava quase agachada, com o braço longo e esguio em volta da frente de um álamo em pé. O álamo era claro, branco pálido, com os nós sendo marrons escuros, e o que quer que aquilo fosse, tinha a pele quase tão pálida. Vi um vislumbre muito breve do rosto dele. Parecia redondo e os olhos pareciam fundos, e eu não saberia dizer a cor dos olhos. Além de um lampejo de reflexo no olho vindo da minha luz, o que o rosto dele parecia encovado e emaciado. Não vi nenhum pelo ou cabelo. Nunca senti que ele olhou diretamente para mim, mas para meu avô e só na nossa direção, quase confuso e curioso, como ele tinha ficado antes com o som. Por meros 2 segundos, captei um vislumbre daquilo, mas foi só isso. Olhei para o chão, mantendo os olhos bem fechados, tentando imaginar estar seguro e a salvo na caminhonete, e meu avô deu alguns passos cambaleantes para trás na minha direção. Ouvi a coisa ir para o nosso lado, se movendo rapidamente e com determinação por entre as árvores, para o lado e então descer para trás de nós. Eu presumiria pelo som. Mas espero que tenha ido na direção oposta. Meu avô se virou para onde aquilo tinha desviado, como que para segui-lo, mas logo parou e olhou para mim. Eu, nunca antes e nunca desde então, ouvi tão confuso, pasmo, horrorizado, curioso e maravilhado. Eu estava chorando a essa altura, chorando feio, tentando abafar minha respiração e minha voz trêmulas, e perguntei a ele o que foi aquilo. Perguntei repetidas vezes, e ele não tinha resposta para me dar. Ele tirou a arma do ombro e recolocou uma espoleta no espelho do percussor, deixando a arma carregada e pronta, e então a carregou à frente do corpo, no braço. Ele puxou outra lanterna de cabeça para colocar em si mesmo. Começamos a caminhar de novo em direção à trilha, enquanto ele listava, como que falando consigo mesmo, o que aquilo não era. Coisas como: não podia ter sido um veado, alce ou muse. Aquilo tinha braços, estava agachado, ficando em pé. Ou um urso bem doente, podia ter sido um urso. Foi a luz? Ouvimos o som, o uivo humano estridente, à distância mais uma vez antes de alcançarmos a trilha, que era de terra e cascalho, mas bastante plana e sem madeira caída. Praticamente corremos até a caminhonete. Tranquei as portas imediatamente e chorei. O meu avô ligou a música o mais alto possível para tentar me distrair no caminho de volta ao acampamento. Eu estava um caco quando chegamos, e ele foi conversar com os outros perto da fogueira, depois de me acomodar no meu saco de dormir do meu beliche. Ele explicou algumas coisas aos amigos, mas eu não sei tudo o que foi dito. No dia seguinte, todo mundo foi extra gentil comigo, tentando me confortar e dizendo que provavelmente foi um animal doente que parecia assustador no escuro. O veado em que a caçadora atirou foi encontrado no dia seguinte, à luz do dia, bastante devorado pelo que eu presumo terem sido coiotes. Até hoje, ele não tem a menor ideia do que aquilo era, nem do que era aquele som. E antes e desde então eu ouvi tantos coiotes quanto muitos outros sons de animais, que nunca nem se comparam
aquele som. O cientista em mim e nele, as pessoas esperançosas e felizmente ignorantes em nós, esperam e especulam que era só um animal deformado e doente sob luz escassa, mas eu não faço ideia do que era aquela coisa, e espero nunca, jamais vivenciar aquilo de novo. Alguém tem alguma ideia? Estou no lugar certo? Desculpem de novo pela história longa, mas me ajuda a lembrar dos detalhes se eu conto a coisa toda. Uau! Nossa, que loucura! Eu já vi muitos relatos na internet assim de aparições muito parecidas de algum tipo de monstro nas florestas. Existem lendas como os skinwalkers, o pé grande, né, como é muito conhecido, mas nada muito concreto. Eu penso que às vezes a gente pode até pensar que era às vezes um segurança da floresta, igual a gente tem o boitatá aqui no Brasil, que seria um segurança mesmo, um protetor das florestas, porque eles estavam caçando, né? Então, quem sabe? Mas foi isso, pessoal, por hoje. Muito obrigado por quem me ouviu até aqui. Espero que tenham gostado. Vou pedir de novo para que vocês curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito no engajamento do vídeo. Comentem aqui embaixo o que vocês acham do vídeo, o que vocês têm de opinião, de sugestão para a gente continuar com o canal. E se caso vocês têm alguma história para contar pra gente, nos escreva no e-mail contato parparanormal@gmail.com. Foi isso por hoje e até mais.